alegria de compartilhar e partilhar um pouco da porção das Escrituras com você e quero te chamar ao Evangelho segundo Lucas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 10. História muito conhecida. Há algum tempo atrás, uma música ficou muito conhecida, foi muito tocada a partir desse relato, né, do que a gente encontra aqui nos Evangelhos, e Lucas fala sobre isso nesse capítulo. História de um homem chamado Zaqueu. Lembra dessa música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, enfim, você lembra, né? A gente vai conversar um pouco a partir dessa história, a história desse homem. Eu lembrei, enquanto meditava, estudava nesse texto, dessa música, e lembrei de uma história que aconteceu também recentemente comigo e com a minha esposa, e com o Jael. A gente estava fazendo uma viagem de carro, e a gente se distraiu. A gente conversando, e eu toda hora pedindo para ela olhar no GPS para ver o tempo da viagem. A viagem teria uma duração média de 2 horas. Quando a gente se deu conta, eu peguei um outro caminho e a gente já estava assim, dando o que era para dar 2 horas, estava dando 5 horas de viagem. A nossa preocupação, logicamente, era com o Jael. O Jael, para quem não sabe, tem 1 ano e 10 meses, né, muito pequeno ainda para ficar muito tempo ali na cadeirinha, enfim. E a gente foi ali, não tinha o que fazer, era uma serra, não tinha como voltar, tinha que ir até o final, tinha que ir até uma outra cidade para voltar de novo, tudo de novo, enfim. E aí a gente fez esse trajeto todo, subiu toda a serra, chegou na outra cidade, e voltou, desceu tudo de novo. E a gente foi pegando muito engarrafamento. Aquilo que era para durar 2 horas, durou mais de 5 horas. E aí a gente tentando entender por que a gente errou o caminho. A gente sabe, faz esse caminho recorrentemente. Estranho isso, então a gente se distraiu. Enfim. E aí eu me lembrei que quando a gente começou a fazer aquela viagem, quando a gente entrou no carro, a gente fez uma oração, pedindo para Deus nos conduzir em segurança, nos levar em paz. Eu falei, caramba, às vezes a gente ora, as coisas acontecem, as coisas saem, né, da forma que a gente planejou, e a gente reclama, a gente murmura. Eu falei, talvez tenha sido Deus fazendo a gente mudar a nossa rota, mas para que a gente fosse em segurança, ainda que demorasse muito mais, ainda que a gente tenha percebido essa sensação de frustração, né? Que talvez tenha sido Deus nos conduzindo. E eu estava olhando para esse texto e eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre as orações que a gente faz, e às vezes a gente não percebe que Deus está agindo, mas como Deus age? De uma maneira muito diferente do que a gente espera, frustrando as nossas expectativas, parece que está dando errado, né? Às vezes as coisas parecem que estão dando errado, são fora do lugar. Às vezes, em algumas vezes, pode ser a mão de Deus mudando rotas, né? Mudando cursos, mudando histórias, nos tirando de lugares para nos manter em segurança. Isso veio ao meu coração e tem um pouco a ver com o que eu quero destacar nesse texto para você. Vamos à leitura do texto? Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos, vamos ter mais um tempo de oração. Pai bendito, nos conduza por meio do Teu Espírito a toda a verdade. Ilumine os nossos olhos e os nossos corações, os nossos ouvidos. Abra, Senhor, e que a gente possa ouvir mais uma vez da Tua palavra. Que ela nos seja, Pai, ensinamento, encorajamento. Ela seja esse sopro de Ti para as nossas vidas. Que a gente experimente, Pai, dessa graça que vem por meio da Sua palavra, desse poder que flui a partir do Teu Evangelho, que ela produza em nós os frutos, Pai, eles são devidos. Que a gente responda a isso, vivendo de tal forma a glorificar o Teu santo nome. Seja assim, para o nosso bem e para a Sua glória, é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é sobre um dos pontos centrais da fé cristã. O Evangelho traz sobre nós muitas implicações. Dentre essas implicações, o tema da salvação. Talvez salvação seja o tema mais caro para a tradição cristã protestante. Não sem motivo, a gente vê a igreja por séculos e séculos falando de salvação. O homem precisa ser salvo, o homem precisa de salvação. Eu lembro que quando eu era criança, eu ajudava o grupo de evangelismo com um panfletinho, não sei se alguém aqui vivenciou isso. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Lembra disso? Esses panfletinhos, eu entregava aquilo. Eu lembro que existia uma ênfase que eu achava meio esquisita, me soava esquisito, mas até então eu não tinha muito conhecimento, que era: se você não for salvo, você vai para o inferno. Então tinha uma ênfase um pouco meio, uma teologia do terror, sabe? Se você não for salvo, você vai para o inferno. Aí a pessoa se assustava com aquilo, e aí isso me causava uma estranheza. Eu confesso que, caramba, que coisa, eu não quero ir para o inferno. Então eu pensava isso, eu não quero ir para o inferno, então eu quero esse Jesus, eu quero ser salvo. Mas é interessante que esse texto vai colocando diante de nós alguns desdobramentos a respeito desse tema. Alguns princípios, algumas realidades que acontecem quando alguém experimenta da salvação. Não sei se você já percebeu. O texto é sobre salvação. O texto, Jesus começa aqui, o evangelista Lucas registra isso, e no final ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O tema está posto. O tema está posto. Salvação. Acontece que, para a maioria das pessoas, salvação é aquilo que tem a ver com uma perspectiva escatológica. Na maioria das vezes, quando a gente fala de salvação, a gente pensa em salvação como: eu passo pela morte aqui e eu vou para a eternidade. Esse movimento de sair dessa realidade, ir para a eternidade, ir para o céu, ir para a glória. Alguns falam, né? Passou dessa para melhor. Enfim, a gente pensa salvação muito nessa dimensão, com esse olhar escatológico, com aquilo que vai acontecer no futuro, após a nossa morte. Mas é interessante perceber que esse texto aponta uma outra dimensão de salvação, que muitas vezes a gente não percebe, que é a salvação que traz implicações para o tempo presente, para o hoje, para o agora. Não é salvação apenas para o futuro, mas é a salvação para o agora, para o hoje. Eu queria provocar você a pensar nesse tema justamente nessa perspectiva. Quando você pensa em salvação, você consegue dimensionar e ver na sua vida essa bênção de Deus sendo realizada em você?
Ou você acha que estar em Jesus é ser salvo e ser salvo é ir para o céu quando você morrer? Interessante a gente pensar que salvação está para além daquilo que a gente normalmente pensa, que salvação tem essa implicação também para o hoje, para o agora, para a forma que a gente vive, para como a gente vive, para como a gente responde o amor de Deus. Então, queria voltar a nossa atenção e voltar os seus olhos para algumas dessas implicações. O que está acontecendo aqui no texto? Um homem chamado Zaqueu, de alguma forma fica sabendo que Jesus se aproxima da região que ele estava, muito provavelmente a região que ele morava. E de alguma forma ele já tinha escutado falar sobre Jesus. Zaqueu, como o texto diz, era um publicano. Ele era um cobrador de impostos, alguém muito odiado pelos judeus. Ele era um judeu que trabalhava para Roma. No contexto daquele período, Roma era um império soberano sobre a Palestina. Talvez para facilitar a compreensão, é pensar na relação Brasil-Portugal. Eu que sou de história, talvez facilite aí, né? A gente pensa na colonização e a gente olha para os portugueses com uma certa aversão. Eles vieram, eles roubaram a riqueza, assim relata a história. Eu sei que existem muitas teorias e controvérsias aí, não quero entrar nisso. Mas, de forma geral, essa relação de colônia e colonizador é sempre muito tensa. Não era diferente naqueles dias. Roma era um império e tinha as suas colônias. De modo que algumas pessoas se associavam a Roma, ainda que judeus. Eram como se eles se vendiam. Zaqueu é um desses. E tem um detalhe na história de Zaqueu. Zaqueu não era apenas um publicano. O texto vai dizer que ele era o maioral dos publicanos. O que faz de Zaqueu alguém mais repudiado ainda. Ele era uma espécie de líder dos publicanos. Os publicanos eram tão odiados pelos judeus, muitas vezes eles passavam pelas ruas e eles tinham que andar com segurança, porque os judeus partiam para cima dele. Eles que cobravam impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, né? E naquela época, isso acontecia de forma muito abusiva. E esse homem, esse publicano, fica sabendo que Jesus está se aproximando. E ele se move com muita fé, com muita expectativa de ver Jesus. E eu queria frisar isso com você aqui. Isso está muito claro no texto. Ele quer ver Jesus. Tudo o que ele quer é ver Jesus. Verso 3 vai dizer isso para você. Acompanha aí comigo. Procurava ver quem era Jesus. Esse destaque não está aí por à toa. Não está sem motivo aí. A expectativa do Zaqueu era ver, ainda que de longe. Ele decide subir numa árvore e fica ali vendo. Interessante. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. Não basta estar perto de Jesus. Não basta ver Jesus. Para nós, é como dizer, não basta estar no ambiente da igreja. Isso não é suficiente. Embora seja importante, necessário, inclusive. É importante, é necessário. Mas essa não é a causa última da nossa salvação. Zaqueu está aqui, tentando ver. Tudo o que ele quer é ver Jesus. Ele sobe numa árvore e ele fica ali quietinho. Até que de repente Jesus vem se aproximando, vem chegando. Gente para tudo quanto é lado. E Jesus decide seguir na direção desse publicano, pecador, repudiado, rejeitado. Se aproxima dele e diz: Zaqueu, desce daí. O que você está fazendo aí? Você quer me ver, mas eu tenho algo para tratar com você. Porque não basta estar perto de Jesus. Não basta admirar Jesus.
É preciso ter essa experiência profunda com Ele. É preciso ouvir Jesus chamando o seu nome. É preciso ouvir essa voz, que quando ecoa, estremece o nosso coração. É preciso que essa voz encontre o nosso coração. A voz de Jesus. A voz do nosso Senhor. E Zaqueu experimenta disso. Ele ouve Jesus chamando o seu nome. Ele está ali querendo ver, admirando. E de repente ele ouve: Zaqueu. Queria parar aqui nesse momento, provocar você a pensar quando foi o momento da sua vida, da sua história, que você ouviu essa voz chamando o seu nome. Como foi esse encontro com Jesus? Zaqueu estava em cima de uma árvore. Onde você estava? Isso é importante a gente lembrar e manter vivo no nosso coração essas experiências que a gente tem com Jesus. Porque parece, e eu tenho a impressão que às vezes a gente cai numa relação muito automática com Jesus. A gente vem à igreja com uma expectativa de cumprir uma agenda religiosa. A gente senta aqui, a gente chega e a gente senta. A gente fica desligado. Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus assim, né? Muito desconectado. Muito como que uma relação robotizada, automatizada. É por isso que a gente precisa trazer constantemente à nossa mente essa lembrança daquilo que Jesus tem feito por nós. E, sobretudo, desse momento, desse encontro, quando Ele chamou o nosso nome. Mantenha isso vivo no seu coração. Talvez isso te ajude a ter uma fé mais viva. Talvez isso te ajude a se aproximar de Jesus com mais reverência, saindo dessa lógica do automático, de cultuar de forma automática, de orar de forma automática. Talvez manter vivo no nosso coração esse momento, quando Jesus nos chamou, nos viu em cima de uma árvore, ou em qualquer outro lugar, Ele disse: seu nome. Quando Ele disse para mim: Rafael. Eu lembro quando isso aconteceu comigo. Também mencionei um pouquinho isso na parte da manhã. Foi quando, para mim, numa aula de escola dominical, algo que eu já tinha escutado muitas e muitas vezes, eu cresci na igreja, mas de repente, a professora que estava ali, aplicando aquele estudo, ela disse: Jesus é Deus. Foi naquele momento que, para mim, a ficha caiu, de uma forma totalmente diferente. Eu já tinha escutado isso. Eu passei a minha infância escutando isso. Mas teve um momento que, quando eu ouvi isso, Jesus é Deus, eu falei: esse Jesus que a gente fala, Ele é o próprio Deus. Aquilo deu um estalo assim na minha mente, abriu os meus olhos de uma maneira que foi a minha experiência com Jesus. A minha verdadeira conversão foi ali. Embora eu estivesse na igreja desde a minha infância, mas houve um momento, um marco na minha relação com Jesus. Qual foi o momento para você em que essa ficha caiu, em que você ouviu a voz de Jesus? Então, para mim foi isso, através de uma professora falando sobre o Evangelho. Jesus disse o meu nome, Rafael. E aquilo abriu a minha mente e o meu coração. E a partir dali, todas as vezes que se falava de Jesus, eu entendia que de fato estava se falando do Deus encarnado, do Deus vivo que veio até nós, se fazendo homem. Zaqueu está tendo essa experiência aqui, de ter esse encontro com Jesus, de ter sido encontrado por Jesus. E aquilo, a voz de Jesus ecoou de uma maneira tão diferente no coração do Zaqueu, que o texto vai dizer, depois você pode ler com calma, que ele desce correndo, e existe essa ênfase, não é ele desce apressadamente, como quem diz: alguma coisa eu tenho que fazer, ele me chamou. Eu acho isso muito bonito, esses detalhes que a gente vai encontrando no entorno da narrativa bíblica. Eu imagino ele descendo, correndo ali, indo para sua casa. Ele manda preparar ali um banquete.
Zaqueu era um homem muito rico. Os publicanos, em geral, por meio da exploração do povo, eram pessoas muito ricas. Então, muito possivelmente, ele entra na sua casa, manda os seus empregados prepararem ali o que havia de melhor, um banquete para receber Jesus. O texto vai dando essa ênfase, que ele faz ali isso com muita intensidade. Verso 4, então, correndo adiante, correndo. Isso não é um detalhe no texto. Isso está mostrando o que a voz de Jesus provocou nele. Correndo. Correndo. Adiante subiu. E ele está ali, vendo. Quando Jesus chegou àquele lugar, verso 5, olhando para ele, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu, agora sim, verso 6, ele desceu a toda a pressa. Era isso que eu queria destacar aqui para você. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com... Olha só que coisa impressionante. A voz de Jesus, quando ecoa no nosso coração, produz essa alegria. Que não é alegria fruto de uma circunstância, mas é a alegria fruto de uma verdade que se revelou a nós. Por isso que o texto bíblico vai dizer que a gente pode experimentar de uma alegria, de uma paz que excede todo entendimento. Essa voz de Jesus ecoando nos nossos corações. E é por isso que isso nos é um alerta. Pelo menos eu leio esse texto assim, esse trecho, dessa resposta de Zaqueu à voz de Jesus. Ele desce apressadamente, ele recebe com alegria. Há uma resposta. Há uma resposta de Zaqueu. E é importante a gente perceber qual tem sido a nossa resposta diante da voz de Jesus. Como tem sido a nossa resposta? Com essa intensidade, com essa alegria? Ou não? São provocações importantes para a gente ver, para a gente avaliar a qualidade da nossa fé e avaliar se de fato é a voz de Jesus que está ecoando no nosso coração. Ele prepara um banquete lá pelas tantas, naquela conversa. Eu imagino como é que deve ser uma conversa com Jesus. Mesa posta, banquete. Jesus sentado à mesa. Como é que deve ser uma conversa com Jesus? De repente, o texto não vai dizer os meandros daquela conversa, mas de repente Zaqueu se levanta. Diante daquele tempo com Jesus, Zaqueu se levanta. E aqui começa o que eu quero destacar nesse texto. Ele se levanta e ele diz: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. É a confissão daquele que passou por uma experiência profunda com Jesus. Reconhecê-lo como Senhor. Senhor. O publicano agora chamando Jesus de Senhor. Ele se levanta e ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala, então, agora houve salvação aqui. Percebe? Que na dimensão e na ótica de Jesus, salvação tem uma implicação para o presente, para o momento presente. Jesus não está falando, ok, quando você morrer você vai experimentar da salvação. Não. Hoje houve salvação aqui. Diante da resposta de Zaqueu, quando ele reconhece que a história dele estava sendo mudada naquele momento, que a história dele estava sendo ressignificada, há uma resposta que Zaqueu dá diante daquela fala de Jesus. E a resposta é: eu vou mudar o caminho pelo qual eu estou vivendo. Eu vou restituir todos aqueles que eu defraudei. E eu penso que um dos sinais da salvação
que a gente recebe por meio de Jesus é justamente essa mudança de rota. Por isso que eu comecei dizendo lá que a gente errou o caminho. Há de haver uma mudança de rota. Há de haver uma mudança de curso. Há de haver o que a Bíblia vai chamar de arrependimento. Arrependimento, no contexto bíblico, não é uma comoção frente àquilo que a gente causa de errado. Arrependimento, na perspectiva bíblica, é uma mudança. É estar seguindo numa direção, perceber o quanto aquilo é danoso e mudar o curso da rota da vida. Pegar outra estrada. Há de haver esse arrependimento. Um dos sinais da salvação está aí. Eu queria perguntar para você nessa noite. Qual sinal da salvação você percebe na sua vida? Quando a gente fala de salvação, como é que você percebe isso sendo aplicado à sua vida, à sua história? Hoje, agora, aqui. Como é que você percebe Jesus tocando no seu coração e dizendo, hoje houve salvação para você? Quais as implicações que isso traz para a sua vida? No tempo presente. Eu queria, de alguma maneira, fazer você pensar comigo nas implicações da salvação para o hoje, para o agora. Não escatologicamente, não para o futuro. Queria, de alguma maneira, fazer você olhar para a sua vida, para a sua história e dizer, aqui eu percebo Jesus trabalhando no meu coração e me fazendo mudar de rota. Nessa área da minha vida eu percebo Jesus me salvando. Porque se tem uma verdade que a gente precisa ter em mente, é que a salvação ela acontece diariamente. Existe um aspecto definitivo da salvação, mas existe também uma dimensão que continua, que está em curso, até que de fato ele venha para consumar. Então a gente precisa fazer esse exercício. Se a gente de fato segue a Jesus, se a nossa fé, o nosso coração de fato estão em Jesus, é necessário que haja essa reflexão. Onde Jesus está tocando e me salvando? Como é que eu percebo isso na minha vida? Zaqueu responde olhando para quem ele tinha causado sofrimento e dizendo, eu vou restituir. E nós? Como é que a gente responde? A gente pode responder de muitas maneiras, eu quero sugerir algumas aqui. Olhando primeiro para nós mesmos. Porque uma dimensão do pecado é distorcer a nossa imagem sobre quem nós somos. O pecado produz essa distorção. Não apenas para fora, mas também para dentro. Então a gente se percebe de uma maneira diferente de como nós deveríamos nos perceber. Então, talvez o primeiro sinal da salvação seja esse. Reconhecer quem de fato nós somos. Reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Enquanto o homem não chega nesse lugar, enquanto o homem não se percebe carente da graça de Deus, ele está numa condição de autossuficiência. Por isso que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de coração. Humildade está aí. A humildade que Jesus fala é aí. É reconhecer a nossa carência da graça de Deus. O quanto carecemos dessa salvação, dessa graça que vem da parte de Jesus por nós. Enquanto a gente não dá esse salto na existência, a gente permanece numa condição de vida mortificada.
vivendo sobre os impulsos da carne. Paulo apóstolo vai trabalhar muito isso. É necessário que a gente olhe para nós mesmos e reconheça quem de fato nós somos. Mas também é necessário a gente olhar para o nosso entorno. Se no primeiro momento um resquício, uma implicação da salvação tem a ver com a percepção que a gente tem de nós mesmos, é preciso também, num segundo movimento, olhar para o nosso entorno, para a nossa realidade. E perceber que tudo que está ao nosso entorno precisa ser redimido em Jesus. Não apenas nós, mas tudo à nossa volta precisa também ser redimido. Inclusive os nossos relacionamentos. Quer sejam conjugais, quer sejam com amigos. Isso precisa ser redimido. Porque um segundo aspecto do pecado é afetar as nossas relações. Lá no Gênesis vai deixar isso muito claro. Qual é o primeiro movimento depois do pecado? Um irmão mata o outro. O que aconteceu? Existia uma unidade, mas agora não. Um irmão mata o outro. O homem ele não sabe mais se relacionar em unidade, em fraternidade. O pecado traz essas implicações para nós. Nós não sabemos mais nos relacionar. É por isso que Jesus precisa redimir as nossas relações. É por isso que às vezes a gente não se entende. É por isso que às vezes um fala A, outro fala B e não se chega a conclusão nenhuma. Pior, as pessoas vão se afastando cada vez mais. Resquícios do pecado. Consequências do pecado. É preciso que a gente ajoelhe e diga: Senhor, intervém aqui nessa relação. Manifeste o seu poder aqui. Vem redimir os nossos corações aqui. É preciso que a gente faça isso. Caso contrário, o pecado vai nos dominar, nos matar. Qual é o propósito do diabo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Onde há destruição, há influência do diabo. Onde há ruptura, quebras de relacionamento, é porque o diabo está agindo. É preciso que Jesus venha redimir as nossas relações. Enquanto isso não for uma verdade nos nossos corações, a gente vai sofrer. Achando que está fazendo a coisa certa. Mas na verdade é o diabo que está rindo. Há um livro muito interessante de um dos autores que eu mais gosto, chamado C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Recomendo vocês a leitura desse livro. Ele estabelece um diálogo ali como um demônio final de carreira. Olha que interessante. Ensinando a um demônio que está começando a carreira. E todo o livro se passa nesse diálogo. Do demônio novinho ali, na atividade que é gerar o mal para a vida das pessoas, perguntando para esse mais experiente. E trazendo os casos, os relatos. Que coisa interessante. Cartas de um diabo a seu aprendiz. E ele vai perguntando: aconteceu tal situação, o que eu faço agora? Aí o mais experiente vai e diz: não adianta você mexer na fé dele, você tem que trabalhar de outro jeito. Seduz ele, pega ele no coração dele. O que ele mais gosta? Que coisa interessante. A gente não percebe isso nos nossos corações. É preciso que Jesus venha redimir tudo em nós. Enquanto a gente não chega nesse lugar de reconhecer que a gente carece de fato da graça de Deus, que Jesus precisa vir redimir toda a nossa existência, a gente vai sofrer. Mas há também um terceiro ponto aqui. Jesus vem restabelecer a nossa comunhão com Deus. Zaqueu passa por essas três experiências. Primeiro, ele reconhece quem ele é.
Depois ele olha para o seu entorno e fala, eu vou restituir. Ou seja, mudando a qualidade das suas relações. Mas em terceiro lugar também, o texto vai indicando que a partir daquele momento, Zaqueu vive uma nova história diante de Deus. E essa nova história não tem a ver com Zaqueu continuar sendo um homem de sucesso, que é uma palavra, inclusive, muito mal interpretada no nosso meio. Sucesso. O que é sucesso aos olhos de Jesus? O que é sucesso aos nós humanos? E o que é sucesso aos olhos de Jesus? Bom, já disseram isso. Qual é o sucesso que tem na vida do apóstolo Paulo? Dos outros apóstolos? Que morreram esquartejados. Isso é sucesso aos nossos olhos? Foram presos, torturados. O que é sucesso para a gente? Como é que a gente olha para a lógica do sucesso? É para reconhecimento, é para poder, é para status, é para conforto, é para luxo na vida? Isso é sucesso para a gente? Eu quero dizer uma coisa para você. Diante de Deus isso é muito pequeno. Muito pequeno. Isso tudo é passageiro, diz o texto, né? Mas há algo em nós da eternidade divina. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no coração do homem semente da eternidade. É aí. É aí que está a lógica do sucesso diante dos olhos de Jesus. Desfrutar dessa qualidade eterna e divina aqui no presente momento. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz, venha a nós teu reino. Venha. É o reino que vem. É o reino que se estabelece. Aqui agora. Não é, Senhor, nos leve para lá. Não, Jesus está falando, venha. Que se concretize aqui. É a experiência da salvação que acontece aqui no tempo presente. E diante disso, eu queria mais uma vez perguntar para você e me encaminhar aqui para o final. Como nós temos percebido esses indícios de salvação na nossa própria vida? Olhar para Jesus e ter essa experiência profunda com Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, entendendo quem de fato nós somos e o quanto carecemos dessa graça que Ele derrama sobre nós. Olhando para o nosso entorno, entendendo que tudo precisa ser redimido em Jesus. Olhando para o quanto o Espírito Santo tem nos impulsionado na direção de Deus. Esse desejo que arde no nosso coração. Todo mundo tem um anseio no coração. Há esse vazio permanente no coração do homem. O homem está sempre buscando alguma coisa. Ele prospera um pouquinho mais e ele se vê inconformado com aquilo. Ele sempre quer mais. Há essa ganância, né? No sentido ruim da palavra. O homem está sempre querendo alguma coisa a mais. Ele não se contenta, ele não acha contentamento em nada. É o vazio que existe no coração do homem. Alguém já disse que há no coração do homem um buraco, que é do tamanho de Deus, né? Somente quando Deus preenche esse lugar aí que a gente acha essa alegria, esse contentamento, esse repouso para a nossa alma, como diz o salmista. De modo que salvação, meus irmãos e minhas irmãs, é uma implicação para como a gente vive o aqui e o agora. Também, não apenas o futuro, mas o hoje. Como a gente constrói relacionamentos, como a gente lida com o nosso trabalho, como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente lida com a nossa saúde, como a gente lida com a criação. Salvação. O
que a gente mais valoriza na vida? O que a gente prioriza na vida? Salvação. O que tem valor para a gente? O que a gente almeja? Salvação. Vai passando, vai redimindo isso tudo. Isso tudo vai sendo colocado diante de Jesus. Isso tudo vai mudando na nossa mente. Zaqueu viveu essa experiência. A minha oração por mim e por você é que a gente também viva essas experiências com Jesus. De ouvir diariamente Jesus chamando o nosso nome, dizendo, desce daí. Não fica só me admirando, me olhando. Eu quero ir para a sua casa. Casa, esse lugar da comunhão. Quero estar aí com você, sentado à mesa. A mesa era um símbolo muito importante para os judeus. E é aí que Jesus quer estar com a gente. Não sem motivo, nós celebramos a Santa Ceia. Acontece no entorno da mesa, essa simbologia do corpo e da carne de Jesus, que é oferecido a nós. Jesus, o nosso Senhor, veio para nos salvar. Quero terminar lendo o trecho da canção que nós cantamos aqui, que muito abençoou meu coração. Jesus, o plano perfeito. Um plano para salvar. Um pacto para selar. Silêncio no céu. Resgate e salvação. Encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, veio para salvar. Ele me salvou. Você pode confessar isso? Ele te salvou? Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, obrigado por essa salvação, que já aconteceu, Pai, na cruz de forma definitiva, mas que acontece também todos os dias nos nossos corações. Que a gente experimente, Pai, dessa salvação com consciência, com nitidez, sabendo que o Senhor está nos salvando todos os dias. Que teu amor, Pai, conduza as nossas vidas. Que a gente descanse em Ti. Que o nosso coração, de fato, repouse em Ti. Apegados a essa verdade de que o Senhor veio para nos salvar. Estamos às vésperas do Natal. Essa celebração do nascimento de Jesus entre nós. E que Jesus também venha nascer nos nossos corações todos os dias. Que o nosso coração seja manjedoura. E que a gente desfrute dessa vida de Jesus em nós, nos salvando, chamando o nosso nome e dizendo, Rafael, desce daí, vem para cá. Eu quero estar à mesa contigo. Seja assim, Pai, que a gente viva com essa consciência de que o Jesus, o nosso Senhor, veio para nos salvar. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos ter mais uma oração, nos despedindo, pedindo para que Deus abençoe a nossa semana, para que Ele faça florescer em nós a vida de Cristo. Deus nosso Pai, mais uma vez apresentamos a nossa oração a Ti, nosso clamor, a nossa intercessão e agora pedindo que nos leve em paz para a nossa casa, abençoe a nossa família, Pai. Nós queremos que Jesus venha redimir a nossa vida e as nossas relações. Comece fazendo em nós, comece fazendo isso, Pai, na nossa casa, assim como o Senhor fez com Zaqueu.
Faça isso também em nós. Restaure, modifique a nossa história. Nos abençoe, nos acompanhe. Que a tua boa mão, Pai, continue recaída sobre nós. Que os nossos planos e projetos sejam apresentados a Ti nesse momento. E que o Senhor venha fazer aquilo que é do Teu agrado, do Teu coração. Os Teus planos se cumpram em nós, Pai. Ainda que o Senhor mude as nossas rotas. Ainda que a nossa expectativa seja apenas ver Jesus. Que a gente experimente desse encontro profundo com Jesus, o nosso Senhor, que vem nos chamando e que vem nos salvando. Seja assim, Pai, que a nossa semana seja abençoada diante de Ti, a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Fique atento à agenda da nossa igreja, algumas modificações esse mês, então preste muita atenção, tá, para você participar de tudo, estar conosco nessas datas e nesses horários. Não deixe de sair aí sem cumprimentar alguém do seu lado. Vamos dizer, ótima semana, semana abençoada. Vamos em paz, vamos com Deus, meus irmãos. Deus nos abençoe.